Suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 16. Quero ver se eu consigo aqui. Projeto 13, porque eu ia projetar aqui, mas se você projetar, tá bom. Foi? Ah, tá bom. Então tá. Levítico 16. Não. Tá bom. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Levítico capítulo 16. Está abrindo aqui a minha. Tá. Acho que eu vou adotar uma Bíblia de papel. Amém. Tá bom. Levítico 16, amém? Diz o texto: Falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo tempo no lugar santo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Acho que eu vou espelhar aqui também, para vocês acompanharem. Deu? Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso entrará Arão no lugar santo com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho e terá as calças de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com o cinto de linho e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo sobre o altar diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e o espargirá
e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório. E, boa noite. E perante o propiciatório espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue, o bode, para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório e perante o propiciatório, e fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem entrará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si. Deixa eu fechar aqui, para o arzinho ficar mais... Vem. Por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, está perante o Senhor, e fará expiação pelo altar. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as portas do altar ao redor, e do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando e santificando das imundícias dos filhos de Israel. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da revelação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no lugar santo, e ali as deixará. E banhará o seu corpo em água num lugar santo, e vestirá as suas próprias vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado, e aquele que tiver soltado o bode para Azazel lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Então, até o verso 26, que já é bastante coisa, né? Então, daqui a gente já vê uma densidade do livro de Levítico, e do que a irmã Teresa comentou, e a gente vai ver aqui um pouquinho, algumas coisas muito interessantes. Então preste atenção, o texto foi longo, realmente, mas tanta coisa aqui, né? É novilho, é bode, bode vivo, bode que vai ser morto, bode morto, cordeiro, né? Que a gente viu aqui o cordeiro também, mas vamos orar mais uma vez pela palavra do Senhor. Pai, mais uma vez oramos pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, agora através da Tua palavra. Usa-me conforme o Teu querer, segundo o Teu Espírito, é que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vemos neste capítulo 16 de Levítico, né? Se a irmã Teresa puder aí... eu queria pedir uma coisa para a Teresa. Se puder, tem como você transmitir o seu... como é que chama? Bizarro Mundo Bíblico, do Azazel? Não tem gravado, irmã? Agora você falhou aí, hein? Agora, não tem? Não. Porque numa dessas postagens, né, que a irmã Teresa fez, chamada Bizarro Mundo Bíblico, onde algumas figuras que são um pouco estranhas, né, que aparecem nos textos bíblicos, né? Então, algumas delas a irmã Teresa fez, que são polêmicas, são enigmáticas. A irmã Teresa fez um vídeo explicativo sobre as vertentes de cada um destes
seres, né? Como, por exemplo, do unicórnio, como, por exemplo, do berremote, né? Quem mais? O Azazel. Então, eu estou falando isso justamente porque ela faz do Azazel, né? Quem é esse camarada Azazel? E nesta noite eu quero justamente pregar a mensagem Jesus, a tentação e o bode da expiação. Então, prestem muita atenção, porque este texto de Levítico faz uma referência e um paralelo muito grande com Jesus e a tentação. O Jesus pós-batismo, ou Jesus até no batismo, eu preguei semana passada sobre o batismo, mas faz um paralelo muito grande com a tentação de Jesus, né? com a vida de Jesus, mas logo no início, né? Então a gente precisa, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque tem várias informações aqui. A leitura dessa semana foi o livro de Levítico, e aí então nós vemos aqui no livro de Levítico os mandamentos e ordenanças de Deus para com o povo, para com os sacerdotes, melhor assim dizendo, né? E muitas regras justamente para as ofertas que eram feitas para Deus. E aqui nós vemos uma oferta muito especial, que é a oferta da expiação pelo pecado anual de todo o povo, não só do povo, mas do sacerdote também. E aí a gente veja algumas diferenças, como por exemplo, nós vemos que Deus então manda que Arão tome para si, para a oferta, para expiação do pecado da sua família, um touro. Não era um bode, não era um cordeiro, mas era um touro, um novilho, né? um boizinho novo. Né? Um novilho é um boizinho novo, para a expiação. Por isso, quando a gente lê lá em Hebreus, falando que não mais é necessário o sangue de bodes, de touros, de cordeiros, né? O sangue de animais no geral, esses animais que eram pombinhos, né? Eram ofertados a Deus em determinadas ocasiões seja para a expiação do pecado, seja uma oferta dada ao Senhor para determinada coisa, oferta de gratidão, como nós lemos nos evangelhos, Jesus, quando ele então, a família dele, Maria, José, vão apresentá-lo ao templo, eles levam uma oferta, e uma oferta das pessoas pobres, que eram 2 pombinhos, 2 rolinhas, 2 pombinhos. Então sempre se era levado as ofertas, e isso está descrito no livro de Levítico, em outros livros também, aqui, mas principalmente no livro de Levítico, que trata disso. Então, por que essa parte é muito importante? Né? E tem este paralelo com Jesus. Isso que eu quero passar nesta noite, para que você entenda. Primeiramente, a gente precisa entender quem é esse Azazel que fala aqui. Então, Deus fala para Arão: tome um novilho para expiação do pecado, você vai matar esse novilho e o sangue dele vai servir para expiação do pecado da tua família sacerdotal. Mas você vai tomar também um bode, 2 bodes. 2 bodes que são idênticos. Quem puder ler, tem acesso, Tereza? As pessoas têm acesso lá ao teu bizarro mundo bíblico? Não tem mais? Como é que tem acesso a essa gravação? Não tem mais? Pelo canal da igreja. Então tá bom. Não está disponível? Então tá bom. Não está? Então tá bom. Então põe... Então disponibiliza o Azazel, irmão, para que as pessoas aí... Por quê? Porque tem meandros deste Azazel, tá? Eu não vou entrar nas polêmicas dele aqui, né? Quem seria esse Azazel? Alguns vão dizer que seria um demônio do deserto, mas isso é inconsistente, né? Não tem uma coerência, porque
Deus então mandaria um dos animais para ser oferecido a um demônio no deserto, né, que é o Azazel, que iria para o deserto. Então, eu vou resumir aqui, porque o texto já nos indica, né, Teresa, então é spoiler, né, desculpa, né, mas aqui é o spoiler. O outro bode, ele ficaria para ser imolado para o perdão do pecado do povo. Né, para servir como sacrifício e expiação do pecado do povo. E então é muito interessante, porque a gente vê aqui com Azazel, para o Azazel a sorte está lançada, mas não tem muita sorte, né? ou o bode, né? O bode era lançado para o deserto e lá ele morreria, ou ele ficava ali e tinha o seu pescoço cortado, né? Ele ia ser então imolado para o sacrifício. Então ele é o bode, né, escolhido. São lançadas sortes, mas essas sortes, né, qual é a sorte aqui, né, na verdade? Trata-se de uma escolha forçada, não há como se escapar. Então o bode, e guardem bem esta figura desses dois bodes. Um bode, ele ia ser solto num lugar ermo no deserto, que era para ele se perder mesmo, ele não podia voltar para casa. Tinha um camarada que ficava responsável para sair da tenda do encontro, né, da tenda lá, né, do local onde eles estavam acampados, para levar para o deserto, para que lá ele né, tivesse lá o destino dele. E o destino dele seria, de fato, a morte. E o outro bode ficava. E o que ficava, ele era imolado como sacrifício. Então, é uma escolha forçada. Eu estou falando isso aí porque a gente vai ter o paralelo com Jesus. E aqui nós já começamos a ver um paralelo de Jesus. Há uma escolha, né? Os dois bodes são escolhidos, mas eles são escolhidos com um destino. Né? Esse é o Azazel. Em segundo, sobre o Azazel, nós podemos ver que ele é apresentado, né? Um deles é apresentado, o Azazel, desculpa, no verso 10, ele vai ser apresentado vivo ao Senhor. Diz o verso 10, mas o bode que cair a sorte para Azazel é para ser enviado para o deserto. Tá? O bode enviado, o bode emissário. Em algumas versões, algumas traduções estão o bode emissário. Será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel, ou seja, para o envio. Né? Em alguns outros comentários aí, talvez pela morte mesmo, no sentido de se precipitar para porque havia montanhas, né? E à noite ele poderia estar andando, não conseguia ver lá e caía numa montanha, caía de uma montanha e poderia morrer com isso. E isso é um outro paralelo que a gente vai ver com Jesus. Né? Um é apresentado vivo e enviado ao deserto. Em terceiro lugar, no verso 20 ao 22, nós vamos ver que este bode, o Azazel, né, ele, após a propiciação, verso 20 aqui, após a propiciação, diz o texto, quando Arão houver acabado de fazer a expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. Então, depois que ele fizer os sacrifícios todos lá, ele vai apresentar o bode vivo, que é o Azazel, o que vai ser enviado. Ele precisava ser apresentado diante do Senhor, esse bode. Né? E, verso 21, e pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões.
sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto pela mão de um homem designado para isso. Então, era para Arão pegar, né, como sacerdote, colocar a mão sobre o bode que foi escolhido lá sem defeito, bonitinho, né, o bode que caiu a sorte para Azazel, e sobre a cabeça dele, ele ia estar simbolicamente colocando todo o pecado dele, do sacerdote, e de todo o povo sobre aquele bode, que não tinha pecado, né? Aí ele vai carregar o pecado do povo para o deserto. Ele deveria ser apresentado, então, vivo ao Senhor. Havia essa confissão de pecado sobre a sua cabeça, que nós vimos, e o envio para o deserto. Eu estou falando essas partes do texto, que são as três... os três lugares onde aparece o nome na Bíblia Azazel, que é só nesse capítulo 16, né? Capítulo 16 de Levítico. E aí, por fim, no verso 26, que é a última vez que aparece o nome Azazel, diz o seguinte, que o homem, então, aquele que tiver soltado o bode para Azazel, lavará suas vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então, aqui fala do banho daquele, né, que vai soltar o bode. E aqui eu já começo justamente entrando nesta relação que tem esse texto com Jesus, porque no Novo Testamento nós vamos entender pelos discípulos, pelo apóstolo Paulo, mas pelos discípulos nos evangelhos, que Jesus, o próprio João vai dizer, João, o apóstolo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é aquele que vai ser sacrificado para o Senhor como expiação pelo pecado, então, de toda a humanidade. E Hebreus vai dizer que agora não existe mais, não há necessidade mais de sangue, de bodes, de carneiros, enfim, de touros, porque Jesus, com o seu sangue, ele expiou o pecado de todos os homens. Basta, então, aceitá-lo como Senhor e Salvador, que a expiação do sangue de Jesus faz efeito na tua vida, no plano espiritual. Amém? Amém? Mas então, qual a relação deste texto, então, do capítulo 16, né, nessa prefiguração de Jesus, ou nesse paralelo com Jesus, a começar daquele que vai soltar, então, o bode lá no deserto, né? A gente vê, quando Jesus se batiza, João está lá batizando, né? E ele vai dizer que o meu batismo é com água. João diz isso. O meu batismo é com água. Então eu estou dando um banho. Eu não só estou dando um banho, mas eu também tomo banho. Eu também estou aqui num ato de purificação. Mas Jesus então vai para ele, vai até ele, não tendo pecado. João vai dizer, João o Batista vai dizer para Jesus, mas o que você está fazendo aqui? Eu não sou digno de carregar tuas sandálias. Você não tem pecado. Que negócio é esse? Não posso te batizar. E Jesus vai dizer, não, cumpre-se toda a Escritura. Cumpre-se toda a justiça. Que justiça é essa? Paralelo com o capítulo 16. Porque Deus manda que Arão, manda que Arão escolhesse 2 bodes. Não é? 2 bodes, e que não tinham nada, né? Inclusive os pecados, Arão vai ter que colocar a mão sobre a cabeça dele, e representando ali a imposição dos pecados sobre aquele bode, o Azazel. Jesus, então, ali naquele momento, e que ele é batizado por João, né? Ele é este o único momento na Bíblia que nós vimos as 3 manifestações de Deus, do próprio Senhor, ali. O Espírito que é visto como em forma de pomba,
que vai vir sobre Jesus, e a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É o escolhido de Deus. Amém? E depois, para onde Jesus vai, depois do batismo? Por quem ele é conduzido? Quem? Arrisca aí. Ele é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Amém? Só que aí tem algo muito legal, porque Jesus, sim, ele tem essa dupla função, ou ele carrega essa dupla função. Jesus unifica as figuras do bode enviado para Azazel e do bode sacrificado. Estão compreendendo? Sim. Só que diferente do Azazel, Jesus retorna para ser o sacrificado. Não somente o bode sacrificado, mas também o cordeiro. Porque havia um cordeiro. Lembra que nós lemos aqui no capítulo 16? Separe também um cordeiro. Por isso João vai dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus unifica este sacrifício de expiação pelo pecado de toda a humanidade, de todo o povo. Amém? Anual, diário, total. Jesus então é conduzido pelo deserto como o Azazel, mas ele retorna para ser sacrificado pelo pecado de todo o povo. Né? E aí a gente também podemos fazer um paralelo aqui com a vida do homem, a nossa vida, no qual muitas vezes há um binômio, né? há uma dicotomia também em nossas vidas. E no sentido espiritual, podemos vagar como pecador no mundo até cairmos no abismo, ou voltarmos para Deus se sacrificar a Ele. Amém? Jesus poderia ter ido para o deserto e se precipitado na tentação. Não é? Por isso que a gente vai ver a tentação. E aí sim o paralelo se completa. Isso se completa. Jesus poderia ter ido para o deserto e ter se precipitado, porque uma das tentações pula daqui. Não é? E se Jesus pulasse, morresse? O Azazel, acontecia isso com ele, muitas vezes. Mas ele volta para se sacrificar para Deus. Amém? Então nós temos que ver a tentação. Né? Após o batismo de João, Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado. E essa tentação é uma prova, é um teste. A tentação é um teste para Jesus. E que podia ter resultado em queda ou desaprovação. Mas Jesus vence a tentação. Né? Olha só a figura do Azazel sendo extinta. A figura do bode sendo extinta. O autor de Hebreus não trata disso. Mas a gente vê aqui claramente que não precisa nem do bode expiatório lá para ser imolado, mas também não há o bode Azazel, que Jesus leva o pecado de toda a humanidade. Mas ele é também o sacrifício expiatório para toda a humanidade. Porque ele vence o deserto, ele vence a tentação. Então, a gente vai ver, na tentação de Jesus, eu escolhi o texto de Mateus, capítulo 4, se vocês quiserem abrir suas Bíblias, eu vou abrir aqui, né? Evangelho de Mateus, capítulo 4. Oi? Está acabando minha bateria aqui, sim. Se você puder, vai ser bom. Então ele começa, né, Mateus 4, e então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus é o escolhido. A sorte caiu sobre Jesus, o Filho de Deus, que unifica todos os sacrifícios, ou os animais que eram sacrificados a Deus, e até o bode.
enviado com o pecado de todo o povo. Então Jesus é aquele que leva o pecado para o deserto. Amém? Mas ele venceu, e ele venceu. Olha, Jesus já começa vencendo. A gente acha muitas vezes que Jesus, claro que Jesus, o ápice da vitória de Jesus foi sobre a cruz. Amém? Sim, venceu a morte, mas Jesus já foi acumulando vitórias. Jesus é o vencedor. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém? Então o Senhor Jesus nos dá a capacidade de, a cada dia, vencermos os obstáculos da vida, amém? Passarmos pela prova e voltarmos para nos sacrificar a Deus. É isso que Jesus faz, e esse é um dos exemplos que ele dá. E a gente precisa entender agora, eu queria trazer justamente a tentação, este paralelo que Jesus faz, porque essa tentação é algo que faz parte do ser humano, da nossa vida. A gente pode até dizer que essas tentações são grandes pecados da humanidade. Né? Há aqueles chamados, né, pela Igreja Católica durante a história, no qual eles ali sistematizaram, né, os chamados 7 pecados capitais, que na verdade no início não eram 7, mas eram 9, né, que eu nem me lembro sim, quais, né, são aqui, mas enfim, foi formulado por teólogos católicos durante a história. Na tentação de Jesus, vemos que há, digamos assim, Jesus vence 3 grandes pecados que afligem o homem com relação a Deus. E aí nós vamos ver o primeiro deles. No primeiro deles, Jesus, ele vai ser tentado a transformar as pedras em pães. Então, diz o texto lá, Mateus 4:1, que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Verso 3, chegando então o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus estava com fome, não é verdade? E aí um pãozinho quentinho, na hora. Outro dia eu vi uma reportagem de um pessoal num deserto, mas era lá na Índia. Né? E eles fazendo pão na hora, ali no deserto, né? Fazendo um pãozinho, uma pedra quente, tem todo um método lá, né? Coloca o pão ali, e na pedra ele assa. Enfim, né? O pão de Jesus não era o pão igual a gente. Né? A gente vai na padaria, compra aquele pãozinho francês, uma delícia, quentinho. Mas também era muito bom. Pensou, quentinho na hora? E Jesus morrendo de fome? Morrendo literalmente, morrendo de fome mesmo, chega o diabo para tentar mesmo, sabe aquela tentação? Você não é o Filho de Deus? Então, olha só, transforma essas pedras em pães. Ou seja, olha só, que você satisfaça a tua necessidade aí. E Jesus, então, vai responder para ele. Nem só de pão, está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a primeira tentação de Jesus, o primeiro pecado aqui, e isso engloba toda a humanidade, todos nós, é da satisfação imediata em detrimento da bênção de Deus. Da satisfação imediata em detrimento, é uma escolha da bênção de Deus. Jesus estava numa situação ali que até poderia justificar, mas houve uma palavra ali. Houve uma palavra, no qual, olha, nos faz lembrar, e aqui, do texto bíblico, há um exemplo muito interessante, muito legal, que tem toda a correlação aqui com esse texto, com esta tentação, que foi a história de Esaú e Jacó. Esaú chega cansado, chega afadigado, com fome de uma caçada,
e está lá o Jacó com uma sopa lá de lentilhas, muito gostosa, provavelmente com uns pedacinhos de carneiro, de cabra, sei lá, com alguma coisa, sabe aquele guisado gostoso? Realmente, e aí Esaú, ele vai trocar a comida pela bênção de Deus. Jacó, né, vai dizer, não, vem cá, vamos negociar aqui. E o que Esaú vai dizer? Se você olhar o texto bíblico, eu não lembro a passagem agora, mas está lá em Gênesis, uma Teresa me lembrar aqui, Gênesis, o Esaú vai dizer assim, do que vai me servir a bênção de Deus agora? Se eu estou com fome, eu vou matar minha fome. Estão entendendo? Olha só o paralelo aqui, Jesus. O diabo está falando, não, come, você está precisando, come aí. Jesus vai falar, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vim aqui com um propósito, eu sou o emissário do Senhor, amém? Eu vim com um propósito, isso não vai me matar não. Eu esperar mais um pouco não vai me matar, mas eu vou levar a bênção para o povo, eu vou levar a bênção, eu vou voltar. Eu vou voltar do deserto, eu não sou aquele bode que sucumbe, né? O Azazel, eu não sou aquela figura, mas eu sou aquele que vai, sim, cumprir a palavra do Senhor. O bode Azazel, ele era enviado do Senhor para o deserto. Não era para encontrar com nenhum demônio, apesar que Jesus encontra lá, né? Quem é o tentador é o diabo, né? Mas Jesus vence. Jesus volta e retorna, e ele vai dizer para o diabo, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus cita o quê? A palavra, cita a Escritura. Esaú sabia que tinha uma bênção a da primogenitura para ele, mas ele não valoriza a palavra de Deus, ele não valoriza porque o pai dele, Isaac, pai de ambos, Isaac e Jacó, Esaú e Jacó, o Isaac, disse para eles, ensinou sobre o Senhor, ensinou sobre as coisas do Senhor, e disse que o filho primogênito teria esta bênção, ele daria uma bênção especial para ele, mas naquele momento ele, não, o que importa a bênção? E se lermos a história lá, vamos ver que quando ele chega, ele é enganado pelo irmão, na verdade, enganado em termos, porque ele vendeu a bênção da primogenitura, mas aí a gente tem as contradições lá, mas quando ele chega para receber a bênção do pai, Jacó já tinha recebido no seu lugar, e diz o texto que ele chora amargamente, ele recebe a segunda bênção, tinha uma bencinha para ele lá, mas diz o texto que ele vai chorar amargamente, vai ficar com ódio do Jacó, que vai jurá-lo de morte, e começa toda a saga do Jacó, Então, olha só, às vezes a gente pode chorar amargamente, porque escolhemos talvez uma satisfação imediata em detrimento da bênção de Deus. Então, espere a bênção do Senhor, amém? O Senhor e a palavra dele é contigo. Se você está com Jesus, aquele que retornou do deserto, amém? Que venceu o deserto, que venceu a tentação, ele está com você. Então este é o primeiro pecado, da satisfação imediata em detrimento da bênção de Deus, da palavra de Deus. Espere mais um pouco, Deus tem a bênção para você, amém? Em segundo lugar, na tentação de Jesus, e o paralelo com o Azazel, a gente vai ver que Jesus é tentado a se precipitar, a se jogar do alto do templo. Aí a gente vai ver aqui então, a partir do verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. E o diabo também já usou a escritura, usou um salmo. Então Jesus é tentado a se precipitar e jogar no templo, e responde para ele. O que ele responde no verso 7? Também está escrito, não tentarás o Senhor,
o teu Deus. Não porás à prova o Senhor teu Deus. E qual é o pecado aqui? Duvidar de Deus, desconfiar de Deus, da sua palavra. E muitas vezes usar a palavra para isso, porque o diabo usou a palavra, usou lá um salmo. Então, às vezes cuidado com essas justificativas, para você, e que pode ser uma tentação para Deus. Não, eu estou imunizado, eu vou andar sem máscara num BRT lotado. Eu sou do Senhor. Está provando o Senhor, está pondo à prova. Você pode morrer, vai morrer. Não, eu estou imunizado, vou pular daqui do 15º andar, do 20º andar do prédio onde eu moro. Não vai acontecer nada, porque eu sou do Senhor, sou pastor, olha aqui. E aí, irmãos, cuidado, eu estou falando de exemplos muito, assim, grotescos, porque muita gente, muito crente fica justificando, e muito pastor fica justificando coisas aí. Cuidado com isso. Isso é tentar a Deus, isso é duvidar das coisas de Deus. Isso é dar ouvido ao diabo, isso é dar ouvido a Satanás, e não a palavra do Senhor. Usar a palavra de Deus para provar a Deus, cuidado. Muito cuidado, porque o próprio Senhor Jesus não fez isso. Não, olha, eu sou, então, não. Que é isso? Cuidado, Deus é Deus. Se Deus mandar, você vai fazer. Agora, se não, cuidado. E aí nós vemos isso, esse pecado de duvidar de Deus, de desconfiar de Deus, da sua palavra, em 2 momentos, eu posso citar 3 momentos aqui. Do homem e da mulher no paraíso, o homem e a mulher, que não foi lá que a serpente chegou e falou assim, não, mas será? Deus falou isso, mas será que vocês vão morrer? Vocês não vão... Então, criou dúvidas sobre a palavra que Deus tinha falado. A mulher fala uma coisa para a serpente, não, Deus disse isso, mas a serpente bota uma dúvida lá e aí a coisa tem todo aquele desenrolar. Tá? E um segundo momento a gente vê lá no capítulo, esse do homem e da mulher, lá no Gênesis, tá? E o segundo momento a gente vê em Êxodo, no capítulo 17, e em Números, no capítulo 20, que acontecem no mesmo lugar. Êxodo, capítulo 17, foi num local chamado Meribá, onde tinha as águas de Meribá, que foi chamado de Massá, onde o povo que havia saído do Egito, começou a blasfemar do Senhor, a reclamar com Moisés, nós vamos morrer aqui, que negócio é esse? Começaram a duvidar do poder de Deus sobre a vida deles, que Deus poderia suprir a vida deles. E aí Deus então manda que Moisés bata numa pedra, ou Moisés vai lá e bate numa pedra e sai água. E que legal, né? O povo bebe e tudo mais. E aí, em Números, ocorre um segundo momento em que eles estão nesse mesmo lugar. E aí, então, o povo começa a duvidar novamente do poder de Deus. Isso, assim, foi um momento, porque há tantos outros momentos, o momento que eles estavam querendo comer carne, e aí, poxa, que negócio é esse? Nós vamos morrer aqui, esse deserto não tem nada, e Deus manda lá o maná. Tem outros momentos, mas neste momento aqui, que foi derradeiro para o povo, que eles estavam no deserto nesse lugar, lá em Números capítulo 20, onde Deus então manda que Moisés fale com a rocha. A palavra de Deus era, Moisés, vai lá e fala para a rocha, sai água dela. E aí Moisés vai lá e dá 2 pancadas na rocha, fica com raiva lá e dá 2 pancadas e sai água. Só que Deus chama assim, Moisés, fala, vem cá, Moisés, Arão, negócio é o seguinte, vocês duvidaram de mim, também, o povo duvidou, mas você também duvidou de mim.
essa geração não entra na terra prometida. Aquela geração que estava ali não entrou na terra prometida, nem Arão, nem Moisés, enfim. A geração após aquela geração é que vai entrar então na terra prometida. Porque duvidaram do Senhor. Duvidou do Senhor. E usou os meios que ele tinha lá. Bom, deu certo a pancada, mas Deus tinha falado para falar com a rocha. Amém? E Jesus, então, aqui, ele vai dizer para o diabo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não porás à prova a Deus, não duvide de Deus. Amém? Não duvide do Senhor, não tente ao Senhor. Não duvide do poder de Deus. Terceiro e último lugar, Jesus é tentado a adorar outros deuses. Ele é tentado a adorar outros deuses. Verso 8, novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus é tentado a adorar outros deuses. O próprio diabo, porque o diabo fala: olha, isso tudo eu vou te dar se você me adorar, né? Mas ele é tentado a adorar as outras coisas também, as riquezas, porque olha, o diabo fala assim: olha, eu vou te dar todos esses, está vendo, todo este reino, as suas riquezas e a glória deles, as riquezas, o poder, a glória do mundo. A glória do mundo. Então, Jesus, ele vence. Esses três momentos, que podemos também colocar momentos de tentação na nossa vida. E essas tentações, digamos assim, ou essas provas, são provas do afastamento de Deus. Mas Jesus vence porque Ele quer voltar. Amém? Voltar e se sacrificar para Deus. Então você também tem provas na tua vida. Provas que vão afastar, ou que têm o intuito de afastar você de Deus. Mas o Senhor venceu. E Ele pode te dar forças para que você vença essas provas. A prova da satisfação imediata, a prova de duvidar de Deus. E às vezes nós pecamos, é verdade? Sim. Poxa, o que está acontecendo comigo? Ah, meu Deus, não, eu fui, né? O pessoal fala, né? Eu joguei pedra na cruz, eu joguei água na ceia, né? Na Santa Ceia. Hoje é dia de Santa Ceia, né? Ninguém vai jogar água na ceia. Joguei água na ceia. Tem algumas expressões que eu já ouvi, populares, muito interessantes, né? Porque tudo está acontecendo comigo e duvidamos de Deus. E agora, Senhor? Meu Deus, onde está o Senhor? Mas devemos lembrar daquele salmo de Davi, no qual ele fala: olha, me dizem, onde está o teu Deus? Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele está comigo. Ele é minha rocha, minha fortaleza. Podem dizer para mim, onde está o meu Deus? Mas eu ainda me alegrarei. Amém? Podemos ser tentados a adorar outros deuses, outras coisas que se colocam como deuses na nossa vida, e nos afastar de Deus. Mas não caia. Busque ao Senhor. Não se precipite pelo abismo. Amém? O Senhor Jesus te fortalece.
para você não afundar. Lembrando daquela figura de Pedro, né, que vai até Jesus, andando sobre as águas, e ele começa a afundar quando tira os olhos de Jesus. Mas o Senhor está com você, para que você não afunde, para te erguer, para te sustentar. Ele venceu o deserto. Jesus começa vencendo, Jesus começa vencedor, amém? Como emissário de Deus, que leva os pecados de toda a humanidade. Ele venceu. E aí então, uma Teresa comentou aqui sobre o livro de Deuteronômio. Não é um livro da semana, né? Mas faz uma referência a Deuteronômio no capítulo 6, aqui, no qual Jesus então vai nos ensinar, trazer esses ensinos que nos remetem a Deuteronômio e a Levítico, principalmente, no qual são deveres sacerdotais, no qual então, para com Deus, no qual então, ali o livro de Levítico nos ensina, e principalmente no capítulo 19, foi esse, irmã Teresa? Capítulo 19 ou capítulo 20? Capítulo 19, que você trouxe na escola bíblica. Capítulo 19, no qual Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu... Jesus não, o livro de Levítico vai trazer ali a lei do amor, e do amor de Deus, de amar ao Senhor. Então, Deuteronômio diz, estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisse na terra, a que estás passando para a possuires, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho, tua filha, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que se prolongue os teus dias. Ouve, ó Israel, e atenta em que guardes, para que te vá bem e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor teu Deus, o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então Jesus faz uma referência aqui na tentação, somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás, não Satanás. Pode vir com riqueza, pode vir com poder, pode vir com qualquer outra coisa. Eu vou cumprir aquilo que eu tenho que cumprir em Deus. Amém? Eu sou emissário do Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, verso 5. Está aí, Teresa? Na Deuteronômio? Eu vou projetar aqui, pode deixar que eu projeto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Jesus citou isso. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais em teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e as tuas portas, pois quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, os quais tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas, olivais que tu não plantaste, quando comeres e te fartares. Guarda-te, que não esqueças do Senhor. Olha só, bênçãos de Deus. Quando vem bênçãos na tua vida, não esqueça do Senhor. Amém? Quantas pessoas no caminho já foram abençoadas por Deus, mas depois se esqueceram. Jesus foi tentado ali no deserto, tudo isso eu vou te dar. Tudo isso você vai ter. Não se esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da escravidão. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá.
E aí em Massá foi aquela história lá. Ou seja, por isso que Jesus vai dizer, antes de Moisés ser, eu já sou. E Jesus, ele vence. Moisés falhou, sucumbiu no deserto, ali. Jesus é o vencedor, é o grande vencedor, ele está na tua vida. Amém? Então, fique com ele. Saiba que o Senhor, ele está com você. Amém? Jesus é esta unificação, tá? Até mesmo do bode emissário, do Azazel, que leva ao pecado de todo o povo. Mas ele vence, não sucumbe, ele está vivo e está na sua vida. Então, eu quero convidá-los, neste momento, a que feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor e nós já vamos fazer aqui duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos orar ao Senhor, meditando na sua palavra, nessa mensagem que foi trazida. E pensando e relembrando o sacrifício do Senhor Jesus. Jesus é aquele que venceu. Ele vai ser batizado por João, vai ser conduzido para o deserto, como aquele bode emissário, com um propósito de voltar e ser sacrifício e sacrificar a Deus. Às vezes nós andamos pelos desertos na nossa vida, mas se lembre que Jesus venceu. Volte-se para Deus, se sacrifique ao Senhor, coloque o seu coração nele, se volte para Ele, com uma oferta. Jesus é a própria oferta a Deus. Mas você pode ofertar a sua vida ao Senhor. O Senhor Jesus, o sangue dele nos cobre de todo o pecado. Amém? Então, nós temos Ele. Falando com o Senhor, o apóstolo Paulo nos ensina, e eu estou falando tudo isso porque a gente está no momento em que nós vamos orar, sobre a mensagem, mas tem tudo a ver com a mensagem, que nós vamos participar da ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem e a mulher, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, ou seja, que você medite na sua vida. São tantas as provas que temos, são tantas as tentações, muitas vezes no deserto da nossa vida, mas se volte ao Senhor, o Senhor venceu, e aquele que venceu está com você, amém? Ele pode te levantar, pode te perdoar, pode operar o seu batismo, né? A sua purificação na tua vida espiritual. João disse para os seus discípulos ali, eu batizo com água, mas este vai batizar com Espírito e com fogo, amém? O fogo é para queimar as impurezas. O fogo do Senhor, ele é um fogo de juízo no sentido dele queimar a palha. No ouro ele purifica, o fogo é usado no ouro para purificar o ouro, para deixar o ouro mais puro, para tirar as impurezas. Então o Senhor é quem nos purifica, quando estamos na sua presença, falando com Ele, nos colocando, é Ele quem nos purifica, mas precisamos estar nele, buscar a Ele, nos colocar diante dEle, e agora neste momento, mais ainda relembrando da sua morte, da sua ressurreição, lembrando do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Então, vá se examinando, feche seus olhos, vamos participar da ceia do Senhor. Tá? Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Vou pedir para a irmã Tereza para vir servir a ceia, o pão, o cálice.
Pegue o cálice, pegue o pão, e representa o corpo de Jesus, o pão, o cálice representa o sangue de Jesus vertido por nós. O Senhor ceou com seus discípulos e ensinou, disse essas palavras: esse é o meu corpo que é partido por vós. Isso é o cálice da minha aliança com vocês. Aqueles que estão em casa, que estão participando do nosso culto, se prepare, pegue um suco, pegue um pedaço de pão. Nós louvamos a Deus porque Jesus, ele vence desde o início. Amém? Do início do seu ministério. E depois, quando ele retorna, ele está pronto. E ele vai fazer o quê? Escolher os seus discípulos. Amém? Você é um discípulo do Senhor? Você é uma discípula do Senhor? Amém? Você é um seguidor do Senhor. E o Senhor abençoa os seus seguidores. Ele venceu. Amém? Ele venceu do começo ao fim. Amém? Então, coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez e tomar do pão, beber do cálice, relembrando do sacrifício do Senhor Jesus por nós. Do propósito de Jesus desde o início, quando ele vai para o deserto. Que lembremos a cada dia e nos voltemos para Deus. Às vezes é sacrificante, fazemos sacrifícios, mas o Senhor tem bênçãos para a nossa vida. Pai, eis-nos aqui diante de Ti, eis cada um dos Teus filhos e filhas que se colocam diante do Senhor, examinando as suas vidas diante de Ti. Senhor, nós Te louvamos, porque vemos na Tua palavra que Tu és, sim, Senhor, o Cordeiro, Tu és, sim, Senhor, o sacrifício, o emissário do Senhor, que leva os pecados de toda a humanidade, que retorna, ó Senhor, para ser o sacrifício por toda a humanidade. Tu és, Senhor, verdadeiramente aquele que morreu pelos pecados de toda a humanidade. E o Teu sangue, Senhor, vertido naquela cruz, nos trouxe a condição de perdão diante do Pai, de perdão para com o Pai e ligação para com Deus. Ó Senhor, Tu fizeste isso. E agora não há mais véu, não há, Senhor, mais barreiras para estarmos diante da presença do Senhor, diante do Santo dos Santos. Muito obrigado, a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Lembramos do Teu sacrifício, que começa na sua caminhada, que começa, Senhor, no seu batismo. Que todos aqui lembrem-se da caminhada de fé, Senhor, do passo de fé que deram a partir do momento que receberam o Senhor como Senhor e se batizaram e estão na sua presença a cada dia. Senhor, às vezes nos perdendo no deserto, mas que o Senhor nos toma pela mão e nos traz de volta ao arraial. Ó Deus, então que o Senhor esteja fazendo isso sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas a cada dia, nos unindo em Ti, nos unindo em comunhão com a Tua igreja, a cada dia. É isso que a Tua ceia, Senhor, a ceia do Senhor também representa e simboliza o Teu corpo, a Tua igreja unida, e o Teu sangue, Senhor, vertido por nós, que nos limpa e purifica de todo pecado, e que nos une a Ti, nos une a Deus, ao Pai. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez eu Te louvo, eu Te agradeço. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Ser assim com todo o Teu povo. Eu Te peço e eu Te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Podeis comer do pão e beber do cálice, meus irmãos.
Amém. Amém. A irmã Teresa vai recolher, ainda com seus olhos fechados, aqueles que já recolheram já o... Ainda com seus olhos fechados, aqueles que já entregaram o cálice. Com os olhos fechados ainda. Aqueles que desejarem orar 2 ou 3 palavras de oração nesse momento de agradecimento ao Senhor. Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão precioso em nossas vidas. Amém, ó Deus, verdade. Estamos aqui, Senhor Deus, na tua presença, ouvindo da tua palavra, ouvindo a irmã Teresa, ouvindo o pastor Emerson. Amém, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento Verdade, Pai. em nossas vidas. É verdade, Deus. Muito obrigado pela presença agora do Lúcio, Sim, Deus. por toda a sua família. Verdade, Pai. Tanta saudade dele nesse último hoje. Verdade, Pai. Esteve trabalhando fora. Abençoe a vida dessa família, Senhor Deus. E ele hoje está aqui conosco. Sim, Deus. Abençoando, Senhor Deus, o pastor Emerson, Amém, Pai. Patrícia, Sim, ó Deus. Amém, Pai. Aleluias. Sim, Deus. Sim, Pai. esse simbolismo, Senhor Deus, a Santa Ceia, Sim, Deus. o sacrifício de Jesus na Sim, Jesus. para a remissão dos nossos pecados. Verdade, Pai. Para a remissão dos nossos pecados, permitindo, Senhor Deus, a nossa comunhão Sim, Pai. novamente. É verdade, Deus. Tão precioso. Nós oramos, Senhor. Aleluias. Amém. Oh, Jesus. Verdade. Tu és. Sim, Senhor. Oh, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. É verdade, Deus. Sim, Deus. Sim, Jesus. Oh. Sim, Deus. Aleluias. Oh, sim, Jesus. Amém, Deus. Oh, Deus. Aleluias. Amém, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Oh, Jesus. Verdade, Pai. Obrigado. Sim, Deus. Aleluias. É verdade, Deus. Oh, Deus. Amém. 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 Se você deseja ofertar ao Senhor, que você o faça. Nós temos 3 envelopes, né? Por que isso? 3 envelopes, cada um de uma cor. Essas cores, elas têm um significado, um simbolismo, né? E os versículos também que estão nos envelopes têm um significado, né? E basicamente o verde nos remete à criação de Deus,
toda a ordem do Senhor. Então a sua palavra de ordenança, né? Trazei os dízimos e ofertas diante dele, sacrifícios, como nós vimos no Levítico, que nós não precisamos mais em Jesus, né? Nós temos o sacrifício perfeito, feito pelo Senhor, que é justamente o envelope vermelho, no qual representa e simboliza o sangue do Senhor Jesus, e toda a ação de Deus, né? Quando vemos essa figura aqui que nós temos da igreja, né? Embaixo ali a palavra em verde, depois a mão em vermelho, toda a ação do Senhor. O Senhor Jesus veio, foi para o deserto, amém? Voltou, andou, escolheu seus discípulos, fez milagres, operou com seu poder, ensinou, encarou a morte, e morte de cruz, e ressuscitou, toda a ação do Senhor. E aí nós temos envelope azul, e aí as folhas aqui que representam as folhinhas lá da nossa árvore, do símbolo da nossa igreja, são azuis porque o Espírito Santo é aquele que nos faz frutificar, e elas simbolizam o Espírito Santo do Senhor. Então quando você escolhe um envelope verde ali, poxa, eu vou dizimar. Quando eu escolho um envelope vermelho, eu quero dar uma oferta que é uma oferta do Evangelho, da obra do Senhor, amém? O sacrifício do Senhor Jesus pelo Evangelho, os discípulos, muitos foram mortos durante a história, porque pregaram o Evangelho, os mártires. E o envelope azul de gratidão, de propósito com o Senhor, as bênçãos do Senhor que Ele tem nos dado, né? Pelo seu Espírito Santo, que já nos foi derramado. Então vamos louvar ao Senhor. Se você quer ofertar ao Senhor, de alguma forma, você o faça para a honra e glória do Senhor. Amém? Deixo os céus para me encontrar, aqui não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Aleluias! Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou, um amor assim, aleluias, o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou, um amor assim o mundo não conheceu. Sim, ó Senhor, levou sobre si pecado e dor, um amor assim o mundo não conheceu. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, sim, Senhor, estamos no altar de adoração. Seja sempre exaltado, sempre, Jesus, Filho de Deus.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, confessamos que Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Glórias a Ti. Aleluia, Senhor. Santo é o Teu nome. Não há outro. Acima no céu, embaixo na terra, não há outro nome, senão o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Aleluias. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, Senhor, de ofertarmos no Teu nome a Tua obra. Ó Deus, seja em cumprimento à palavra do Senhor, a ordenança dada pelo Senhor, seja pelo amor ao Senhor e à sua obra, ó Jesus. Seja, Senhor, pela gratidão do Teu Espírito Santo em nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e a maior delas é o Senhor habitando em nossos corações, em nossas vidas. Muito obrigado. Sim, esteja abençoando cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que com este amor nos seus corações, com o amor do Teu Espírito Santo nos seus corações, colocam diante do Teu altar, aqui, ó Deus, erguido, suas ofertas, dízimos, sacrifícios, ó Deus, mas certamente não maiores do que o Senhor fez por nós. Muito obrigado. Esteja abençoando, ó Deus, as ofertas colocadas diante do Teu altar, para que sirvam de sustento à Tua obra. E eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez eu oro e assim agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar orando. Vamos estar orando mais uma vez. E agora vamos estar intercedendo, né? Intercedendo pelas vidas que você já tem orado, vidas que talvez venham à sua mente. Está vivendo esse momento da pandemia, difícil, realmente, aí no mundo todo, mas que sejamos perseverantes no Senhor, amém? O Novo Testamento nos ensina isso, essa palavrinha, né? Perseverança, ou seja, continuar firme no Senhor, continuar crendo em Deus, crendo no Senhor, que Ele tem, sim, o melhor para aqueles que creem nele, amém? Então vamos colocar estas vidas diante do altar. E agora para você orar por essas pessoas que vêm à sua mente, as pessoas que você já pediram oração. Deus esteja agindo assim com o poder dele. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti vidas diante do Teu altar, cada um dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Ó Deus, vem à sua mente, colocam diante do Senhor pessoas, ó Deus, familiares, pessoas queridas, ó Deus, próximas, ó Pai, ó Deus, que o Senhor esteja agindo com o Teu poder sobre estas vidas. Colocamos vidas que já temos orado,
também por elas, ó Deus, lembrando da Fátima de Jesus, ó Deus, tantas outras vidas colocadas diante do teu altar, ó Pai, para que o Senhor venha e opere com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Confiamos em Ti e cremos que Tu podes fazer, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor que Tu venhas a fazer, Senhor. Esse é o nosso pedido e a nossa confiança em Ti, para que Tu faça, Senhor. E quando o Senhor faz e opera, o Senhor faz o melhor. Então, haja, Senhor, sobre essas vidas, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Deus, seja em decorrência da Covid ou de outra enfermidade, que Tu venhas agir com o Teu poder, ó Pai, curando essas pessoas, ó Deus, Tu, Senhor, vieste e operaste com o Teu poder, ó Deus, e nos deu aqueles que são Teus autoridades, em nome de Jesus, para assim pedir, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos por essas vidas, para que Tu haja, Senhor, com poder, aqueles, ó Deus, que recebem esta oração, que creem no Senhor, ó Deus, que venham a receber a Tua bênção e a cura, Senhor, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, ó Deus, venha a esses corações, a estas vidas, e elas creiam e recebam, Senhor, a manifestação do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Senhor, no mais, ó Deus, por todo o nosso país, ó Deus, todos aqueles que enfrentam, Senhor, estão enfrentando à frente, ó Deus, nessa luta contra o coronavírus, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo estas vidas, aqueles que estão nos leitos de hospitais, que o Senhor também esteja agindo com o Teu poder sobre as suas vidas, para que eles tenham, Senhor, a recuperação e recuperação completa, Pai, em nome de Jesus. Esse é o nosso desejo, nosso pedido a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, ser com estas vidas, ó Pai, ser com essas famílias, ser com aqueles também que perderam, ó Deus, felizmente, entes queridos, ó Pai, nesta guerra que nós estamos vivendo, ó Deus, guerra contra este inimigo comum, ó Pai, que é esta enfermidade. Deus, que o Senhor esteja consolando, confortando os seus corações, e que haja, Senhor, a manifestação do Teu poder, do Teu Espírito Santo sobre estes corações, para que entendam os Teus planos e propósitos, Pai, em nome do Senhor Jesus. No mais, ó Deus, eu Te peço a Tua bênção sobre cada vida aqui presente, sobre aqueles que oram comigo também, ó Deus, neste momento, ó Pai, de forma remota, que estão nas suas casas, ou onde estiverem, ó Deus, no trabalho, onde quer que estejam, que o Senhor esteja alcançando-os com o Seu poder, alcançando toda a sua família, por elas representadas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Seja com cada um dos Teus filhos e filhas, na entrada, na saída, guarde o Senhor, proteja, Deus, livre do mal, Senhor, em nome de Jesus. Estamos sujeitos a todas as coisas. A Tua palavra nos diz, Senhor, em Provérbios, que a chuva cai, ó Deus, a chuva cai sobre justos e injustos, mas, ó Deus, o Senhor olha por aqueles que temem a Ti. Então, ó Deus, que o Senhor esteja orando pelas famílias, por cada um dos Teus filhos e filhas que se voltam para Ti com confiança no Senhor. No mais, ó Deus, guarda-nos, ó Pai, dá-nos uma semana, Senhor, embora as lutas que temos, com a Tua bênção e com a Tua vitória, eu Te peço, eu Te agradeço e oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Mais uma vez, agradecendo a todos aqui presentes, Anderson, família, Deus abençoe, é muito prazer em tê-los aqui, uma benção, saudade, realmente, vê-los aqui, uma benção, da família, aqueles que também nos acompanham, a irmã Dirce, tá aí, irmã Dirce, amém, estamos aí, vacina logo estará aí disponível para todos também, estaremos logo todos juntos, mas enquanto isso, devemos tomar os cuidados necessários, amém, em prol da vida, Patrícia também faz tempo, aqui, Deus abençoe, irmã Denizar, irmã Beth. Então, nós vamos, alguns avisos. Na semana, nós temos nossa reunião de oração, às 19 horas na quinta-feira, e o nosso culto, escola bíblica,
às 18h30, 18h20, né? 18h30, e nosso culto às 19 horas. Amém? Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor e com a bênção apostólica estaremos despedidos. Pai, mais uma vez eu te agradeço por cada vida aqui presente, pedindo a tua bênção, aqueles que oram comigo também, que estão nos seus lares, que o Senhor esteja assim abençoando a todo o seu povo. Ó Pai, eu te peço, eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Dê-nos uma ótima semana no Senhor. Pega suas mãos ao Pai, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, sempre e para sempre. Todo o povo de Deus diz amém, amém, amém. Não dê um abraço no seu irmão, cumprimente de longe e até semana que vem. Até semana que vem, que Deus abençoe a sua vida.